Estima-se que cerca de 90% das mulheres brasileiras sofram com algum dos sintomas físicos ou emocionais da TPM. Tem. Muita. Com muita ansiedade, nervosismo, irritação muito fácil. Sim, muito. Porque, nossa, é muito ruim, né? Quando vem, nossa, ninguém consegue ficar perto porque eu fico um poço de nervoso. Ela tem ou não tem TPM? Demais. Jesus, só Deus na causa, viu? Muita calma nessa hora. Dores abdominais, dor de cabeça, dor nas costas. Mal-humorada, zangada, xinga a gente. Quando tá com fome é pior ainda. Baixo ânimo, assim, pra vir treinar, pra fazer as coisas do dia a dia mesmo. Não, eu tenho mais vontade de ficar mais quietinha mesmo, no meu canto. Eu fico bem nervosa, irritada. Tipo, bom dia pra quem? Bom dia por quê? E vontade de chorar também dá, de vez em quando. Dá um aperto aqui assim. Olha, eu ensinando para casa pro meu filho de TPM não dá certo. Não, quem sofre mais é o marido. A jovem Tainara é um exemplo de quem sofre com os incômodos da famosa tensão pré-menstrual. Eu sinto que eu fico muito irritada, impaciente e ao mesmo tempo mais melancólica, mais depressiva. Eu já tenho enxaqueca crônica também e aí acaba que potencializa muito mais as minhas crises quando eu vou ficar menstruada. As pessoas ao redor percebem, porque você fica muito mais agitado que você é de normal. E você quer ser uma pessoa melhor nesse período, só que você não consegue. Eu tive um namorado que toda vez que eu ficava de TPM era uma vez por mês, eu terminava com ele. Porque as emoções ficam tão à flor da pele que fugia um pouco do meu controle. Eu já tomei um remédio para ajudar no controle do pré-menstrual. Se eu estivesse no lugar da minha irmã, por exemplo, quando eu estou com TPM, eu não gostaria de ser ela. Coisas que um bom chocolate resolve. Será que a TPM é mesmo uma delas? Ajuda. Não só o chocolate, mas toda comida assim que a gente sente um pouco mais de conforto, acaba tendendo a dar uma minimizada. Eu não sei se ajuda, mas que é uma fuga, é. Muita vontade de comer chocolate, me acalma. Tem vezes que eu como que parece que, nossa, parece que eu nunca vi comida na vida. Só chocolate. Dá uma aliviada no sintoma. Chocolate, então, e um carinho de mãe resolve? Resolve. É isso aí, gente. E você sabia que existe vários tipos de TPM? É sobre isso que a gente fala agora com a ginecologista Carolina Guedes. Vamos saber também por que a maioria das mulheres sofre com os sintomas da TPM. Ei, doutora Carolina, tudo bem? Dá um beijo aqui. Oi, é um prazer estar aqui. O prazer é nosso receber você aqui. Então, doutora Carolina, TPM não é frescura? Existe mesmo? De forma nenhuma. A TPM, ela existe mesmo, né? E ela está relacionada a uma gama de fatores, né? Então, ela está relacionada tanto à variação hormonal, que é muito comum geralmente no segundo período da menstruação, né? Que é um período que a gente tem uma oscilação hormonal muito grande. A paciente, depois que ela tem ovulação, ela tem uma alteração hormonal da seguinte maneira: o estrogênio, né, o hormônio ovariano, ele tende a ter uma queda no meio do ciclo para o final, né? E a partir daí acontece a elevação da progesterona. E essa progesterona que geralmente é uma grande vilã na história, Então, a progesterona é o hormônio que desregula a queda do estrogênio humores. E a elevação, isso mesmo, Entendi. a queda do estrogênio e consequente elevação da progesterona. E tem alguma forma de controlar a TPM e controlar esse hormônio, né? Porque algumas mulheres têm uns sintomas muito expressivos, né? A gente está vendo aqui já alguns aqui, né? Basicamente, né, assim, a TPM ela foi enquadrada nesses 5 tipos, né? Até para facilitar a sintomatologia, a classificação de acordo com a sintomatologia, né? Então, o que acontece? A mulher na TPM, ela pode ter tanto sintomas físicos, né, quanto sintomas emocionais. Né? Então, por isso que a gente acabou de falar, né? Pela oscilação hormonal e outros fatores também, a baixa da serotonina no cérebro, né? Uma variação de íons, geralmente queda de magnésio e queda de cálcio,
né? E alguns outros fatores que, inclusive, ainda estamos estudando, provavelmente ainda para descobrir, né? Ótimo. Então, vamos começar aqui com os tipos. A gente tem primeiro aqui o inchaço. Toda mulher fica inchada mesmo? Não, nem toda. Né? Acontece que algumas mulheres têm alguns tipos de sintomas, às vezes um tipo ou mais de um, né? E outras são premiadas com mais tipos, né? Aqui a gente tem 5 tipos. O inchaço que você me perguntou é um tipo de TPM, né? O que a gente chama de tipo H, né? Tipo H. Isso, é o tipo H de hidratação, né? De hídrico, né? Hídrico, água, né? Isso. Nesse período a mulher ela fica mais inchada, ela retém uma quantidade maior de líquido. E a mulher ganha peso? Porque tem gente que fala assim, quando eu estou menstruada eu ganho uns 3 quilos. Pode ganhar peso na balança, né? Não é gordura. É água, então. É retenção hídrica. São líquido. líquidos. Edema, né? Entendi. Isso, junto e a com mulher, isso, então, que sofre com esse inchaço, tem sintomas. como ela diminuir um pouquinho esse efeito colateral da TPM? Sim, tem. É um dos fatores que a gente orienta, né? Uma das orientações é a ingestão, diminuir a ingestão de alimentos ricos em sódio, né? De alimentos que podem piorar a retenção de líquido, né? Uma outra sugestão, um outro tratamento seria a atividade física. Né? A atividade física, ela melhora a redistribuição de líquido, diminuindo, consequentemente, esse inchaço, né? E medicações, que a gente vai citar depois, mais pra frente, né? Provavelmente. Vamos pro próximo, então, é a TPM-D, que o sintoma maior é a depressão. Algumas mulheres ficam mais melancólicas mesmo, né? Isso mesmo. Fica mais muxoxo, assim. E é comum por causa do hormônio, então. O hormônio que regula o nosso humor. Isso, a serotonina, né? É a principal causadora, a progesterona, alterando esse ciclo também da serotonina, interfere em nível renal no sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então, isso tudo está relacionado nesse período, sim, né? E a alteração, a queda a queda da serotonina, né, que é um neurotransmissor importantíssimo no nosso organismo, ela leva esses sintomas mais de depressão, de baixa autoestima, a paciente fica chorosa, com uma capacidade mental reduzida. Então, um outro sintoma muito comum de TPM. E aquela mulher que já trata a depressão, ela fica mais deprimida? É um período ali que ela tem que buscar algum recurso com o médico? O que a mulher que trata a depressão pode fazer? Sim, com certeza é um agravante. Né? A paciente que já tem esse fator de depressão, já é uma paciente mais suscetível a sofrer nesse período da TPM. Então, essa paciente, com certeza, essa mulher, com certeza, ela tem que buscar uma ajuda médica, sim. Ótimo. Então, vamos para o próximo sintoma de TPM, que é a agressividade. Tem mulher, gente, que fica tão brava. Minha diretora mesmo, Bárbara Camilo, ela naturalmente já é brava, né, gente? Mas na TPM especialmente brava, né? Beijo, Bárbara, te amo. Sim, a agressividade é um sintoma comuníssimo, né? Então, algumas mulheres, sim, ficam mais agressivas, com a tensão à flor da pele, né? Briga por qualquer coisa sem motivo, né? Está relacionado também à alteração, essa grande variação hormonal desse período que antecede a menstruação, sim. Né? Alguns alimentos que a gente deve evitar nesse período é exatamente o chocolate. O chocolate, mesmo se ele for 70% ou só cacau? Aí já pode ajudar um pouquinho, né? Então o negócio é o chocolate ao leite e o chocolate branco. Exatamente, porque ele tem uma ação estimulante. Às vezes, nesse período semelhante à cafeína, ela pode fazer o efeito inverso. Então, a paciente, ao invés de se sentir melhor, ela vai ficar mais agressiva, né? Mais raiva, então vai piorar ao invés de melhorar esses sintomas. Então tá bom. Doutora Carolina, só um minutinho, vamos continuar daqui a pouquinho os sintomas. Parece que a Sara tem um recadinho pra gente. Mari, a nutricionista Azula Narayama tem uma dica para as mulheres que se tornam chocolatras durante a TPM. Vamos ver? A alteração do paladar das mulheres nesse período também tem relação com a queda do neurotransmissor serotonina
E as mulheres acabam buscando alimentos que lhes dão prazer. Tem mulheres que vão buscar o chocolate, tem mulheres que buscarão alimentos que têm mais gordura. Não existe um padrão para esse paladar. Recomenda-se mais os chocolates amargos, que seria o ideal acima de 75%, 80% cacau, mas é claro que acima de 50%, 40% cacau já vai favorecer para aquelas que gostam mais do chocolate branco, do chocolate ao leite. Você pega o chocolate e come com culpa, né, e sem prazer nenhum, você acaba comendo mais. Agora, se você parar para comer o chocolate com calma, com atenção plena ao chocolate, comer devagar, sentir o gosto do chocolate, deixar ele derreter na boca, automaticamente a sensação de bem-estar ela virá e vai acabar comendo menos. É isso aí. Obrigada, Ázula. Um beijo. Doutora Carolina, então, o chocolate, como a Ázula falou, então, a gente pode... Isso. Só que com algumas ponderações. Isso, exatamente. Ela falou deixar derreter na boca, esperar ele, né? E digerindo aos pouquinhos, né? Então, isso não tem problema. Nesse período, né? Em alguns tipos de TPM, na verdade, o chocolate faz até bem. Sim, porque ele libera a substância endorfina e a paciente tem um bem-estar. Mesmo que às vezes seja momentâneo, aquilo para aquela mulher aí o sintoma ajuda. Pode suavizar. Pode suavizar. Vai ajudar o pessoal que vive em torno, né, dela ali a passar por esse período mais tranquilo. Isso mesmo. Igual você falou, priorizar o cacau, né? 70% cacau, com menos açúcar, né? Ótimo. Que é mais saudável então, e quanto menos efeito mais colateral. a concentração de cacau for maior, é melhor para a mulher. Então. Com certeza. Então tá joia. Gente, então vamos pro próximo. Sim. A gente já falou, então, do inchaço, da depressão e também da agressividade. Agora vai ser os outros tipos, né, de TPM. A próxima vai ser o tipo E. Isso. Que é aquela tipo cólica, né? Isso, enjoo, mal-estar. Exatamente, cólica, que geralmente é bem pertinho do fluxo mesmo, antecede pouco tempo o fluxo. E ele está relacionado com a prostaglandina, um outro hormônio que a gente não tinha falado. É tanto nome de hormônio, gente. Sim, é muito nome. Que geralmente ele é liberado no período, né, que antecede mesmo o fluxo menstrual, até para contenção de sangramento, para proteção da mulher nesse período da menstruação, né, do fluxo. E essa prostaglandina, o que ela faz? Ela contrai o útero. Né? E essa contração uterina, ela leva à cólica. E tem mais algum sintoma, doutora Carolina, desse tipo de TPM? Sim, pode estar relacionado com alteração intestinal, né? Algumas mulheres têm prisão de ventre, que geralmente a maioria, outras têm o intestino mais solto, né? A diarreia, no período que antecede a menstruação. Algumas mulheres vão queixar alguns outros sintomas, como a acne, oleosidade da pele. Isso tudo pode se enquadrar nesse grupo. Entendo. E, então, para finalizar, é a compulsão por doces, a TPM tipo C. A gente já falou aí de quem gosta de um chocolatinho para aliviar os sintomas da TPM, mas compulsão por doce em geral também, então, é um sintoma de TPM? Compulsão é um sintoma por TPM, não só por doce, mas às vezes por doce, por salgados, por algumas comidas mais específicas. Aquelas coisas mais gostosas. Mais gostosas. Mais guloseimas. Exatamente. Então, nesse período da TPM, é um período que a mulher gasta uma energia a mais, né? Essa alteração hormonal, isso tudo preparando para uma gravidez, uma possível gravidez, que na verdade não ocorre, daí o fluxo menstrual. Então, gasta-se uma energia muito grande na pelve. Então, acaba que a mulher ela tem uma necessidade calórica maior. Né? Então, essa necessidade calórica ela vai ter uma compulsão por comida. E, geralmente, alimentos que dão mais substância, carboidratos. Então, geralmente, massas, doce, o próprio chocolate. Então, daí a compulsão alimentar. Ótimo, doutora Carolina. Muito obrigada por esclarecer todos esses sintomas de TPM, mas o bate-papo ainda não acabou. A gente vai conversar um pouquinho mais. Mas agora eu vou chamar a Sara, lá no nosso quadro de culinária, né, Sara? O que tem de gostoso aí? Isso mesmo, Mari! E a gente vai aprender a receita de petit gâteau com a chocolatier Raquel Figueiredo.
Raquel. Então vamos para nossa receita de hoje. É uma receita também muito prática, né? Bem prática, todo mundo consegue fazer em casa, é muito tranquilo. A primeira parte a gente vai misturar 265 gramas de chocolate amargo, aqui eu coloquei 70%, mais 265 gramas de manteiga. Então aqui, né, ela já misturou. Eu já misturei, ela já foi no micro-ondas. A segunda etapa são 5 ovos inteiros mais 5 gemas. Nós vamos misturar com 170 gramas de açúcar. A gente vai bater com fouetzinho até... É uma receita com ingredientes que muitos já têm em casa. Sim. São ingredientes bem práticos. Essa açúcar é açúcar de confeiteiro, açúcar normal? Açúcar refinado. Ok. Misturamos aqui. Nós vamos acrescentar o chocolate. Sim. Aos pouquinhos e batendo. Só dá uma batidinha, aí já mistura. Ok. Esse chocolate você derreteu no banho-maria ou no micro-ondas? Eu derreti ele no micro-ondas. Sim, mas em banho-maria também? Também dá, super tranquilo. Aqui a gente tem o micro-ondas, usamos o micro-ondas. Aí a gente vai misturar ele bem. E aí já vai formando o ponto, né? Vai fazendo, ele vai ficando mais... Vocês veem que ele já fica mais grossinho. E a gente vem agora com a farinha. 95 gramas de farinha. Eu já deixei ela peneiradinha. Essa farinha é farinha de? Farinha de trigo, normal. Sim. E aí por que tem que peneirar a farinha? A farinha é bom peneirar para evitar contaminação. Às vezes ela não foi bem embalada, tem algum resquício de alguma coisinha ali. Entendi. É só para evitar mesmo. E nessa hora, muita atenção, né? Mexer bastante. Sim, mexer bem. Super fácil, né, gente? Nossa, é muito prático. Esse chocolate que você tá usando, Raquel, é o chocolate mais amargo? É um chocolate 70%. Ah, 70%. Sim, é um chocolate mais amargo. Não fica tão doce, né, Raquel? Não fica tão doce. Agora a gente tem as forminhas, qualquer lugar de confeitaria, né? Produtos de confeitaria a gente acha. Sim. A gente vai untar a forminha, aqui eu tenho um desmoldante, que é uma manteiga líquida. Gente, e eu achei super legal. É muito prático. E chique essa manteiga, que eu nem sabia. Muito prático. A gente muito prático pra essa receita. Sim. E é só dar uma... Só dar uma... untadinha. Isso. Por exemplo... Se a pessoa não tiver isso em casa, ela pode usar manteiga normal. Manteiga normal, né? Não tem problema algum. Essas forminhas também que já facilita, né? Tamanhozinho pequenininho. Aí nós vamos colocar o chocolate. Pode ser de silicone também a forminha, Raquel? Pode sim. Na verdade, até um dedinho, sobrando um pouquinho aqui em cima. Pra ela também não vazar da forminha, né? Sim, porque ela vai crescer, um bolinho. E a consistência também, né? Você vê que ela tá bem... A massa do petit gâteau bem durinha. Ela fica uma massinha mais dura. A gente vai colocar ela no forno a 200 graus por 7 minutos. Pra ela assar por fora e ficar bem molinha por dentro. Então esse é o segredo, né? Sim. A temperatura do forno é o segredo, sim. Porque porque a questão do petit gâteau, e muitos às vezes não sabem um ponto dele, não é verdade? Então é isso que você falou. Isso. Também a temperatura. A temperatura e o tempo de assar. O tempo, quanto tempo mesmo? 7 minutos. 7 minutos, ok. Sim. Agora levar no forno para poder... Ok. Enquanto então a gente coloca no forno, vamos ver. O pessoal de casa está olhando a receita.
Gente, e o cheiro aqui tá maravilhoso já, Tá, né? é uma delícia. Raquel, e conta pra gente, muito tempo que você já tá mexendo com a questão de confeitaria? Tem 3 anos e meio. Sim. Eu, na verdade, eu formei em farmácia e resolvi mudar de área, fui pra confeitaria. Sim. Eu gosto de brincar que eu saí da farmácia, mas a farmácia não saiu de mim. Porque cozinhar e produzir um medicamento ou produzir um cosmético é muito parecido. Sim, com certeza. Os processos e tudo mais é bem legal. Todo cuidado, né? É isso. E essa questão de fazer doces, né, Raquel? Ai, eu adoro. É melhor adoçar a vida das pessoas do que remediar, vamos dizer assim. E você faz só doce ou salgado também? Só doces. Sim. É tudo com chocolate. Brigadeiro, trufas. Agora, os ovos de Páscoa. Sim. Barrinhas de chocolate. Chegando agora essa época, né? Sim, essa época é excelente. E muito tempo que você tá na confeitaria? 3 anos e meio. Sim. Sim. Mas já faz um tempinho. Já faz um tempinho bom. Sim, e são muitas né? receitas gostosas, Sim, né? com e certeza. petit gâteau é algo que é tão conhecido, mas às vezes as pessoas têm essa dúvida. Tem até o medo de fazer, será que vai dar certo? Será que não vai? Não, é bem prático, dá sim para fazer, é só prestar atenção realmente no tempo do forno e na temperatura que dá. Sim. Que dá E certo. essa questão, por exemplo, de chocolate, assim, é difícil trabalhar com o chocolate? A questão da temperagem do chocolate é mais complicado, né? Nessa receita a gente não usa temperagem, a gente só colocou, né, o chocolate dentro da receita. Então fica bem mais tranquilo. Com certeza, que tem toda essa questão, né? Sim. Você já tem sua confeitaria? Não, é um projeto futuro, se Deus quiser, e vai dar certo, vai dar certo. gente. Bolos também você faz? Bolos eu tô começando agora. Tem alguns cursos aí pra frente, eu vou começar a introduzir o curso, o bolo no meu portfólio. Sim. E aos poucos, né, Raquel? Sim, é aos poucos, é isso mesmo. Doces também você trabalha? Sim. Brigadeiros, trufas, bombons, bombons de morango, barrinhas de chocolate. No Natal tem chocotones. Sim. E as pessoas, né, não tem jeito, né, gente? O chocolate faz parte do dia a dia de todo mundo, né? Faz parte, todo mundo gosta, quem prova repete. Eu sou uma pessoa mesmo que eu amo doce, amo doce. Salgado, se colocar um prato salgado, prato doce, eu vou preferir o doce. Agora é saber fazer, sim, não é verdade? Sim. Que e tem essa questão é bem prática. Sim, tem a questão dos pontos do chocolate mesmo. Todas as receitas que eu já fiz de chocolate não deu certo às vezes, né? Isso tudo influencia. Se você pegar um chocolate nobre, que é o que eu usei, ou se você pegar uma cobertura, são produtos diferentes. Isso tudo a gente tem que saber com o que a gente está trabalhando para poder começar a receita, começar a fazer o trabalho. Exatamente. Raquel, então isso aqui foi a nossa receita, né? Sim. E vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Já estamos de volta e agora a gente vai conferir uma matéria sobre TPM e prisão de ventre com a repórter Thalita Dayer. Vai chegando o período da menstruação e as idas ao banheiro passam a ser apenas para fazer xixi. Isso acontece com você? Sempre, vem desconforto. Eu já até sei, vem os mesmos sintomas sempre. A prisão de ventre. Não que eu perceba. O grande responsável pela prisão de ventre na TPM é o hormônio progesterona. Você sabe por quê? A progesterona é um hormônio que lentifica o trânsito intestinal. Então, com isso, as mulheres tendem a ter prisão de ventre nesse período. Em menor escala, mas às vezes acontece. Você sabia que algumas mulheres que têm prisão de ventre no período da tensão pré-menstrual têm a sensação de que o intestino está sendo regulado? Algumas mulheres acabam tendo soltura intestinal nos dias logo antes da menstruação. É justamente porque a gente tem uma elevação da progesterona e pode ser que depois a gente tenha uma queda dela também, gerando uma soltura intestinal. A nutricionista dá a dica dos alimentos que devemos manter no nosso dia a dia para ter uma dieta saudável antes, durante e depois do período menstrual. Ela deveria conter
todos os macronutrientes, que é carboidrato, proteína e gorduras. As castanhas, sementes, o azeite, a gordura boa de algumas frutas, como por exemplo o abacate. Não restringir muito o carboidrato, não comer muita proteína. O ideal é que tenha um certo equilíbrio que combine com o estilo de vida da mulher, né? Principalmente nesse período pré-menstrual, que existe uma maior retenção de líquido. É bom que ela tenha uma atenção a esse consumo de água, justamente para não ter mais retenção de líquido. Outra forma de ajudar a controlar tanto a retenção de líquido desse período pré-menstrual e também os humores alterados desse período, a gente pode recorrer aos chás, né? Chá de camomila, erva doce, capim-cidreira, são chás que vão ajudar as mulheres a se manterem mais calmas. Isso, ótima dica da Ázula, né? Então, essa questão do intestino preguiçoso, então, pode atrapalhar a mulher que está menstruada, né? A doutora Carolina vai estar aqui falando para a gente agora sobre a questão também, né, da alimentação, se tem algum tipo de medicamento, né, os laxantes, eles ajudam as mulheres ou não? É melhor evitar laxante, às vezes é melhor ter uma alimentação mais equilibrada. Como é que a mulher que tem esse desconforto intestinal pode proceder? Exatamente, né? Como ela falou, exatamente o que acontece, a progesterona, está relacionada mesmo a essa lentidão, a lentificação do trânsito intestinal, que é o peristaltismo intestinal. Ele tende a diminuir nesse período mesmo. Que é o movimento, né? O movimento intestinal para levar o bolo alimentar, né, para eliminação. Então, a maioria das mulheres vai descrever esse sintoma mesmo. Algumas poucas referem diarreia, que foi até o que ela falou, que é no período que antecede o fluxo, pela liberação da prostaglandina. Consequentemente, o intestino também reage a isso com um período de diarreia. Não são todas, mas uma boa parte. Então, o que acontece? O ideal seria a gente tentar da forma mais fisiológica, mais saudável, mais natural, né? Como a nutricionista falou mesmo, uma alimentação mais adequada, mais rica em fibras, gorduras de boa qualidade, né? Então, no período da TPM, a gente ainda piora esse trânsito intestinal, porque a gente tende a comer mais e comer porcarias, né? E isso piora também essa questão da prisão de ventre. Então, a alimentação influencia fundamental. 100%. Sim. Se a gente, então, ingerir aqueles kefir, esses probióticos naturais, ajuda? Pode ajudar, porque está melhorando, está tornando a flora mais saudável, né? Deixando a flora mais saudável mesmo, mais rígida nesse período. Então, isso pode ajudar sim. E uma coisa importante é a atividade física, né? Nesse período fundamental, acaba que a paciente com TPM, ela tende a ficar mais quieta, ela fica desanimada e às vezes não vai na academia. Então, o trânsito tende a piorar, o inchaço piora, então vai virando uma bola de neve, né? Então, a gente estimula a atividade física também, até para melhorar o trânsito intestinal também, melhorar essa capacidade do intestino, do peristaltismo, de melhorar a eliminação, né, do bolo alimentar. Ótimo. E, doutora Ana Carolina, o anticoncepcional tem alguma influência nessa questão do intestino estar preso ou não? Ou ele não interfere nisso? O anticoncepcional a gente lança mão para tratamento mesmo da TPM. Então, algumas mulheres com alguns sintomas mais severos, às vezes é importante a gente usar o anticoncepcional. Ele diminui essa oscilação, essa grande oscilação hormonal, né? Então, ele mantém os hormônios num nível mais controlado. E, além disso, algumas mulheres que não toleram o fluxo menstrual, às vezes a gente pode usar até o anticoncepcional combinado contínuo, para poder dar uma amenizada nesse período mesmo que vai anteceder o fluxo. Então, ela não tendo fluxo, ela não tendo essa oscilação muito grande hormonal, ela provavelmente vai ter um alívio nesses sintomas. Então, os sintomas, como a gente já falou aqui no primeiro bloco, né, são todos esses que vocês estão vendo aí na sua tela. Então, tem mulher que realmente precisa até de um acompanhamento médico, psicológico para enfrentar a TPM. TPM não é frescura, hein, gente? É um sintoma real. Sintoma físico, emocional, psíquico, né? Com certeza. Então, algumas mulheres devem, sim, procurar o ginecologista, né? Procurar um especialista, porque às vezes tem até um acometimento severo na vida daquela mulher. Ela tem uma briga familiar, né? Às vezes ela
em casa ela não é tolerada, ela não se tolera e a família não tolera. Porque né? também não dá para colocar a culpa na TPM toda hora, né, gente? Exatamente. Então chega um ponto que as pessoas desacreditam, né? Então é importante sim procurar uma ajuda médica, procurar uma orientação e um tratamento adequado e individualizado, porque cada mulher é uma, cada mulher tem um sintoma diferente. Então o ideal seria sim procurar ajuda profissional. Porque o organismo da mulher, né, comporta, a gente já viu que tem vários sintomas, nem todos esses sintomas toda mulher tem, né? Não. E deixa eu te perguntar, doutora, enxaqueca. A enxaqueca, ela realmente acontece nesse período? Ela realmente... É uma crise ou a pessoa que já tem, igual a gente teve no primeiro bloco, né? A entrevistada falando que ela tem já, a Tainara, que ela já tem crise de enxaqueca e piora na menstruação. Sim. Acontece mesmo? Acontece sim. Então, é um sintoma físico da TPM, né? Como a gente falou, que é até um tipo, né, de hidratação, inchaço, edema. Então, a gente tem o edema cerebral, o edema nas meninges, e isso vai levar, sim, a uma piora da cefaleia, né, da dor de cabeça. Algumas mulheres que já têm enxaqueca prévia tendem a sofrer mais nesse período, sim. Isso é mais comum. E, doutora Carolina, conta pra gente aqui. A gente está falando de TPM, mas você tem TPM? Tem algum desses sintomas aqui que você identifica mais? Que você pode, assim... Eu acho que varia, né? Eu acho que a TPM também, ela varia de acordo com a fase. Se a mulher está numa fase mais ansiosa, uma fase de mais correria, né, num dia a dia mais agitado, os sintomas se agravam. Exatamente. Então, sim, não posso falar que eu não tenho. Acho que toda mulher... ou tem, ou já teve, né, TPM, sim, a maioria das mulheres por exemplo, eu tenho compulsão por doce, né, gente? Não dá para esconder isso, né, que doce, gente, na TPM, para mim, é o que me deixa legal. É muito comum, né? Sim. Mas a gente tem que entrar no equilíbrio, que não pode exagerar, né? Exatamente. Eu mesmo estou fazendo aí reeducação alimentar, estou cortando bastante meus docinhos. Aí melhora até a TPM. Melhora e atividade física, né? Atividade física, alimentação saudável, exatamente. Pois Fundamental. E tem gente que reclama de dor nas juntas, dor nas costas. Isso também tem a ver com a TPM? E também aquela cólica antes de menstruar também? Sim, está relacionada até pela distribuição do líquido mesmo, essa retenção importante, né? Com acúmulo nas articulações, nas meninges. Então, a paciente tende a ter essas queixas mesmo, de dor em juntas, dor nas pernas, cansaço, né? Um peso nas pernas importante. Então, isso é comum, sim. Né? E a questão das cólicas, geralmente no período bem antes da menstruação, bem antes do fluxo, relacionada à prostaglandina, né? A liberação desse hormônio que faz a contração uterina. Que você já explicou. E, consequentemente, isso leva às cólicas. Ótimo. E, doutora Carolina, e a TPM, só que não antes, após, tensão pós-menstrual? Existe? É mais raro. Na verdade, passou essa segunda fase, na verdade, do ciclo, esses sintomas tendem a desaparecer. Se não desaparecerem, tem mesmo que procurar o especialista, porque a gente tem que avaliar. Pode ser outros hormônios que estão desregulados, né? Exatamente, sim. E quem tem ovário policístico, geralmente sofre mais com a TPM? Porque o hormônio feminino é o que mais bagunça, né, com o ovário policístico, né? O ovário policístico, geralmente, a paciente, ela fica um tempo sem ovular, né? Então, essa segunda fase do ciclo, que é da progesterona, muitas não têm. Então, isso é variável, isso vai variar com o tipo de ciclo que ela tem. Algumas ciclam mais, as que não ciclam, às vezes tem menos, porque não tem essa segunda fase da progesterona, né? Não tem a ovulação, são ciclos anovulatórios. Então, isso vai variar de paciente. E é possível a gente, então, prevenir a TPM? Né? Porque, às vezes, né, a mulher está em casa e estressada, briga com todo mundo, ou então está muito triste, que às vezes atrapalha a rotina da família, atrapalha ela no trabalho, as relações dela. Isso, atrapalha a relação. Sim. Então, o que essa mulher pode fazer? Tem algum remédio natural, às vezes um chá, ou um remédio mesmo, né, que o médico prescreve, que pode ajudar essa pessoa? Sim, a gente tem remédio e a gente tem o tratamento natural. Sim, o especialista saberá indicar para aquela mulher qual que é o melhor tratamento. Mas a atividade física e alimentação saudável, isso deve ser orientado para todas as pacientes. Mudança mesmo no estilo de vida, às vezes diminuir o estresse, né? Eu sei que é difícil nessa correria do dia a dia, mas tentar dar uma freada na vida, dar uma desacelerar. Desacelerar isso mesmo e acrescentar a atividade
e alimentação saudável, que são essenciais. Ai, ótimo. Se for o caso de usar remédio, tem mesmo que procurar um especialista, às vezes um anticoncepcional, né? Às vezes a gente usa espironolactona, alguns medicamentos que alteram, né? Que agem no sistema renina, angiotensina renal. Então, isso tudo o médico vai saber indicar qual que é o melhor tratamento para cada mulher, para cada sintoma. E a endometriose, a gente falou do ovário policístico, você falou que não, né, não pode tem... interferir. A endometriose pode interferir, então? Ou não? A endometriose com síndrome com tensão pré-menstrual pode, porque na verdade a endometriose é a implantação, né, do endométrio fora da cavidade uterina, em outros órgãos. Então, no período da menstruação, a paciente que tem endometriose vai sofrer também. Às vezes ela sofre um pouco mais porque ela tem mais focos de endométrio. Ela tem mais dor, ela vai ter né? mais cólica, às vezes ela vai ter dor na relação sexual, ela vai ter um inchaço maior, né? Ela às vezes tem uma alteração de humor maior do que as outras pacientes, né? Sintomas mais depressivos, isso é comum sim nas pacientes com endometriose. E aqui, doutora Carolina, você falou a questão da relação sexual. É normal, é verdade, né? Que a mulher tem mais desejo sexual quando ela está menstruada? Algumas mulheres, não dá pra gente generalizar, é a oscilação hormonal, que vai variar de acordo com o organismo, né? Então, isso varia. Geralmente, a relação sexual, o período que a mulher está mais suscetível a ter relação é no meio do ciclo, né? No período da ovulação. Então, geralmente, no final, são poucas mulheres, vai entrar nesses fatores aqui, cada mulher se comporta de um jeito. Algumas mulheres podem ter esse desejo um pouquinho aflorado, outras vão para o lado oposto. Pois é, são tantos sintomas da TPM. E é igual a gente falou, 90% da população tem. Mas, doutora Carolina, será que você no consultório já atendeu uma sortuda desses 10% que não tem nenhum sintoma, que ela não sente vontade de comer doce loucamente, igual eu, que não fica inchada, que não fica nervosa, que não tem dores e que não fica agressiva? Mariana, vou te falar que é difícil. Até hoje você não consegue lembrar de alguém assim que falou assim, nossa, de boa, sou plena. Tem vida plena, mas tem períodos, né? Eu acho que tem períodos de dificuldade, às vezes período de variação hormonal maior. Tem mulheres que usam anticoncepcional de uso contínuo, né? Então já tem um bem-estar, às vezes uma qualidade de vida melhor. Outras não, que relatam alguns sangramentos em meio do ciclo. Então, 100% satisfeita com essa oscilação hormonal é complicado. É, né? Os hormônios bagunçam ou organizam a nossa vida, né? Exatamente. Igual a gente falou a questão do intestino. O intestino, né? Muitos falam que é o segundo cérebro, né? Porque ali que, se ele estiver funcionando bem, tudo funciona bem. Então, a mulher, então, que está com o intestino funcionando legal, fazendo atividade física, isso vai ajudar ela, então, a passar por um período de TPM com sintomas mais brandos. Não relacionando muito a parte intestinal. A parte intestinal, os sintomas intestinais, eles estão relacionados mesmo... Sim, eu falo na questão dos hormônios que são secretados no intestino. Sim, e se ele está funcionando bem, teoricamente, o organismo está bem, está em sintonia, né? Qualquer alteraçãozinha, às vezes o intestino é o primeiro a avisar mesmo, né? Então, ele estando bem, funcionando adequadamente... Geralmente a mulher está num período bom, numa fase tranquila, numa fase boa. Ótimo, doutora Carolina. Muito obrigada por tirar todas as nossas dúvidas. Daqui a pouquinho a gente se encontra lá na mesa para provar, fazer esse sacrifício. Delícia. Gente, petit gâteau. Amo. Agora, gente, antes de provar, né, a receita, está no momento da reflexão com a Sara. Isso mesmo. Eu gostaria de deixar uma palavra para o seu coração. Eu sou mulher e eu também tenho TPM, não é verdade? Na hora da TPM, aquele momento que também a gente precisa ter aquele domínio próprio, sabe, aderir ao nosso comportamento. E eu gostaria de falar hoje sobre um tema que é: qual é a sua essência? Em João, capítulo 2, versículo 30, né, João Batista, ele fala assim, olha, é necessário que ele cresça e eu diminua. João Batista, ele estava sendo questionado ali, Jesus estava ali operando vários milagres e os seus discípulos estavam questionando. Mas espera aí, Jesus está batizando e você e seus discípulos, como que vai ficar? E ele falou assim, olha, eu sou aquele que preparou o caminho.
chegou aquele que tanto eu falava e é necessário que ele cresça e eu diminua. E nesse momento eu queria fazer essa pergunta para você. Qual é a sua essência? Quem Cristo, sabe, qual a posição de Cristo no seu coração? Ele tem tomado a sua posição no seu coração? Porque a essência fala daquilo que é mais básico, daquilo que vem primeiro, daquilo que é original, né? A sua natureza. E essa é a minha pergunta para você. Será que Cristo tem sido a sua essência? A sua essência no seu dia a dia, no seu comportamento, na maneira que você trata seus colegas, as pessoas do seu trabalho, a sua família, né? O seu ser, por exemplo, a TPM ali, mulher, naquele dia que você está muito estressada. Como que você está, né? Será que Cristo tem tomado mesmo lugar no seu coração? Se você ainda não aceitou o Senhor como o Senhor Jesus da sua vida, Salvador da sua vida, então eu te convido também a aceitar o Senhor e Ele fazer morada no seu coração. Todos os dias mesmo você viver essa vida 24 horas, respirar Cristo o tempo todo, exalar o perfume de Cristo o tempo todo. Ele deve ser a sua essência, ele deve ser aquilo que mora mesmo dentro de você, independente das situações que você estiver passando, independente de perdas, independente das circunstâncias difíceis. Este ano de 2019, nós começamos com tantas notícias tão ruins, tantas situações ruins, que o nosso coração se entristece. Mas eu gostaria de dizer que o Senhor, quando Ele mora dentro de nós, é uma paz, como diz a palavra, a paz que excede todo entendimento. E essa deve ser a nossa essência. Cristo deve ser a nossa essência no nosso coração. Você, mulher, não pode ser definida por um estado de emoção. Você, mulher, não pode ser definida por uma roupa, simplesmente. Você, mulher, não pode ser definida por um status, pela sua condição financeira. Você deve ser definida como filha de Deus. Aquela que tem Cristo dentro de você, que aceitou mesmo o Senhor governar todos os seus dias, até aqueles dias mais estressantes, aquele dia que você quer jogar tudo para cima, não é verdade? E é isso aí, que Deus ele vai te guiar, Ele vai te governar, Ele vai ser a sua essência, Ele vai ser aquele que vai estar dentro de você mesmo, te instruindo, te dando as direções em todos os momentos, porque aqueles que são filhos, eles são guiados pelo Senhor, eles são direcionados pelo Senhor. Então eu te convido a viver mesmo o Evangelho, a viver isso na prática, a viver todos os dias, não é verdade? E com certeza, você vai ter uma vida cada vez mais em plenitude, em alegria, em força, não é verdade? Como diz lá em Provérbios 31, a mulher virtuosa, ela não tem o medo do amanhã. A mulher virtuosa, né, ela é revestida de força e dignidade. Amém? Então, mulheres, eu te convido a não perder mesmo essa essência do Senhor. Esse tema hoje sobre TPM me faz refletir muito, né? Eu sou uma mulher que quando eu tô de TPM, quem me conhece sabe, eu mudo assim, de repente, de comportamento, assim, sabe? Eu mudo, eu já sei que eu estou de TPM e a dor de cabeça é muito forte. E é nesses momentos, como nós falamos aqui agora, que nós precisamos vigiar, tomar cuidado, ter sabedoria, porque eu já vi muitas pessoas às vezes estragando relacionamentos por causa de uma TPM. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Na verdade, a palavra de Deus nos ensina sobre o fruto do Espírito Santo, sobre que é o quê? Domínio próprio, sabedoria nesses momentos. Então não deixe a sua TPM atrapalhar esses momentos. Saiba que Cristo é aquele que nos governa o tempo todo. Respira, pensa e muita sabedoria, muito domínio próprio, né? Nós temos que ser aquelas mulheres que vamos fazer a diferença. Até nos momentos mais difíceis, que às vezes você está mais sensível, também quer só chorar, não é verdade? Então, gente, e agora é hora de provar a receita de hoje. Vocês, meninas, estão ansiosas? Uai, demais! Que perfume que tá aqui. Pelo amor de Deus, Raquel. Deve estar maravilhoso. A gente vai saber daqui a pouquinho. Mas agora, primeiro, a gente vai orar. E você aí de casa, reflita aí comigo. Também faça a sua oração. Amém. Vamos, então, orar e colocar?
esse programa e todos nós diante de Deus. Vamos lá. Amém. Senhor Jesus, obrigada por esse dia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor sempre está conosco, que o Senhor nos guarda, nos cerca, Senhor. Eu coloco diante de Ti, nesse momento, as pessoas que estão nos assistindo em casa. O Senhor conhece o coração delas. O Senhor sabe se elas são mulheres e estão passando um período difícil de TPM, ou se elas não são mulheres, são, né, a família que está assistindo a gente, seja quem for, que o Senhor possa, Senhor, alcançá-los ali em casa e que cada necessidade deles venha a ser supridas em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, Senhor, trazer um novo ânimo e trazer, Senhor, os sentimentos gostosos que a TPM pode trazer, ela não tem, mas que o Senhor venha criar no coração da mulher os frutos do Espírito, assim como a Sara pregou aqui pra gente, que o Senhor venha trazer alegria, venha renovar essas mulheres, trazer força para elas batalharem e seguirem em frente, Senhor. Em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti também a vida dos nossos convidados, da doutora Carolina, da Raquel, que o Senhor abençoe a vida delas, a família delas, que elas venham ser prósperas, Senhor, em tudo quanto elas estiverem, Senhor, fazendo. E em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer, Senhor, no nosso coração a Sua vontade, Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos e colocamos diante de Ti também esse alimento, Pai. Que o Senhor alcance aquelas pessoas que estão passando por necessidades, que o Senhor supra, Senhor. Traga o recurso para quem precisa. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos e Te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Enquanto a gente prova, né? Raquel, dá os seus recadinhos. Pois é, gente. Entrem lá na minha página da Granulato, @_Granulato. Olhem as fotos, tem muita coisa gostosa. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. A Páscoa está aí, o meu cardápio já está pronto. Tem muita coisa boa. Faço festas, aniversários. Podem me contatar, tem muita coisa legal. Raquel, tá uma delícia. Isso aqui eu acho que acaba com qualquer TPM. E você? Então, tá tem bom, TPM? Tem. O que você sofre mais na TPM? Eu fico mais agressiva. Ai, meu Deus. E chorosa também. E o chocolatinho ajuda? Ajuda. Trabalhar com chocolate, né? Aí já tem em casa, fica vai mais fácil. Vai adoçando o dia, né, Raquel? Nossa, é muito bom. Muito gostoso, né, gente? É isso mesmo. Mulher é só papo bom. Gente, então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Obrigada. E o nosso Sempre Feliz de hoje fica por aqui. Mas você pode acompanhar a gente no Instagram. O meu pessoal é o @SaraNegra. E o meu é @marfontescontemudo, viu, gente? Exatamente. Então, obrigada pela sua companhia e até a próxima. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.